Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, vamos trabalhar os números e operações. Para isso, vocês estejam com o livro aberto, acompanhando o conteúdo nas páginas 105 e 106. Abram também o caderno, lápis e caneta na mão e façam aí as devidas anotações, ok? Então, vamos à nossa aula. Bom, em números e operações, necessariamente nós vamos trabalhar aqui, começar a trabalhar com os números fracionários. Ou seja, essa palavrinha aqui, fracionários, lembra fração. Então, vamos começar aqui o nosso estudo de fração. Então, vamos à definição formal, matematicamente, entender aí esses números fracionários. Olha só. Os números fracionários são representados por dois números inteiros, que são os termos da fração, separados por um traço horizontal, que é o tracinho da fração. O número de cima a gente chama de numerador, pode ser qualquer número inteiro. E o número de baixo, denominador, que deverá ser diferente de zero. Então, olha só, quando ele fala número inteiro, esse número inteiro ao qual ele se refere, gente, é porque não pode ser um número com vírgula, entendeu? Um número decimal, tem que ser um número necessariamente sem essas características. Então, ó, o que a gente falou é o seguinte, ó, que os números fracionários são os termos da fração, ó. Essa fração aqui, por exemplo, o número 2 e o número 5 são os termos da fração, que eles são separados por esse traço aqui. O número de cima a gente chama de numerador e o número de baixo a gente chama de denominador. E aqui, ó, pela definição, o denominador deverá ser diferente de zero, ou seja, o valor que fica aqui embaixo nunca pode ser zero. Por quê, tia? Bom, a fração, gente, ela é uma divisão. Aqui você pode fazer a leitura 2 dividido por 5. Se no lugar desse 5 fosse o zero, ia ficar 2 dividido por zero. Existe essa divisão? Não, não existe divisão por zero. Por isso que o denominador nunca pode ser zero. Entenderam? Então, vamos a um exemplo. Imagine que esse rapazinho aqui, ele tem essa barra de chocolate. Porém, ele comeu alguns pedaços. Então, vamos selecionar aqui os pedaços que ele comeu, tá? Bom, ele comeu vamos riscar aqui, vamos dizer que ele comeu esse pedaço, 2, 3, 4. Então, dessa barrinha de chocolate, ele comeu 4 pedaços. Vamos montar a fração que representa esses pedaços, a quantidade que ele tem no total e o que ele comeu. Então, ó, a fração, ela é separada por um tracinho. Vou colocar aqui na plaquinha dele, ó. Aqui é o traço que vai separar os números, tá? Vai separar os termos da fração, onde eu vou ter o numerador e o denominador, tá bom? Quantos pedaços eu tenho na minha barra de chocolate, tá? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ele tem 15 pedaços de chocolate. Então, o total, você sempre vai ser aqui, ó, o meu denominador. A quantidade, o inteiro aí, tudo que está representado vai ser o teu denominador. Agora, de 15 pedaços, quantos ele comeu? 1, 2, 3, 4. Então, o 4 vai ser aqui, ó, o meu numerador. Então, vamos colocar o número 4. Por quê? Quando a gente olhar para essa fração aqui, ele vai saber dizer que ele comeu 4 pedaços de chocolate de 15, de um total de 15, entenderam?
Então, é assim que a gente faz a representação de frações e a gente coloca aí nessas situações, ok? Bom, aqui nós temos mais alguns exemplos, né? Diversas situações que envolvem aí a fração. Então, por exemplo, imagina aí que você tem uma pizza e essa pizza aqui ela foi dividida em 8 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu tenho a pizza inteira aqui, ela foi dividida em 8 pedaços, o número 8 vai ser aqui o meu denominador, porque é a quantidade de pedaços que eu tenho. Como por enquanto não foi tirado nada, ninguém comeu nada, então eu tenho 8 pedaços de 8. Entenderam? Porque não teve aí nenhuma retirada. Depois, foram comidos aqui, ó, 1, 2, 3. Comeram 3 pedaços da pizza. Então, a análise nesse caso aqui é o seguinte: eu tenho 8 pedaços, né, que é o total, mas sobraram aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedaços da minha pizza, porque 3 aqui, ó, foram retirados. Então, se a gente fosse representar aqui a essa fração aqui, ó, 5 oitavos, é a fração que representa a quantidade de fatias de pizza que ainda tem. Mas, se a gente fosse representar através de uma fração a quantidade de fatias que comeram, a gente estaria representando assim, ó. 3 oitavos. Por quê? Porque comeram 3 pedaços de 8. Mas eu tenho ainda sobrando aqui, ó, 5 pedaços de 8. Então, cada caso, cada situação, a gente vai precisar estar analisando. Entenderam? Então, aqui, ó, vocês podem observar em todas as imagens, nós temos diversos exemplos. Olha só, nesse caso aqui, ele está analisando o que a gente pintou aqui, ó. Ou seja, ele tem 3 pedaços, 1, 2, 3, de 4 pedaços. Ou seja, esse círculo aqui foi dividido em 4 pedaços, mas ele pintou de vermelho 3. Então, fica a fração 3 quartos. Nesse círculo aqui, ó, mesma coisa da pizza, não é isso? Foram divididos em 8 pedaços, tá? Mas foi pintado somente um. Então, 1 oitavo, tá? E você pode representar a fração, gente, com qualquer figura geométrica. Pode ser círculo, pode ser quadrado, pode ser triângulo, pode ser qualquer figura geométrica. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? De fração que a gente faz de acordo com o preenchimento que a gente faz no contorno aqui e dentro de cada figura dessa, tá bom? Bom, agora vamos para uma outra parte que é a leitura de fração. Quando a gente faz a leitura até 10, existe aí uma situação específica, tá bom? Então, por exemplo, 1 sobre 2 é 1 meio ou metade. 1 sobre 3, você pode ler 1 terço ou a terça parte. 1 sobre 4, 1 quarto ou quarta parte. 1 sobre 5, 1 quinto ou a quinta parte. E assim sucessivamente, ó, você pode ler 1 sexto ou a sexta parte, 1 sétimo, 1 oitavo, 1 nono, 1 décimo, né? Ou a sétima parte, oitava parte, nona parte, décima parte. É assim que a gente faz a leitura das frações. Quando o denominador ele for maior do que 10, lemos o numerador e o denominador acompanhado da palavra avos, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse círculo. Vamos contar quantas partes tem esse círculo. Vou começar daqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vamos montar a fração. O todo são 12 pedaços. Então, 12, que é o meu total, vai ser o meu denominador. Agora, vamos analisar não a parte que foi retirada. Vamos contar
a quantidade aí que a gente pintou, o preenchimento. Então, quais foram os pedaços que a gente pintou? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o 9 vai ficar lá no meu numerador. E aí, como é que a gente faz a leitura? Ó, 9, 12 avos. Então, sempre que o denominador for maior do que 10, precisa ser acompanhado aí da palavra avos. Entenderam? Muito bem. Bom, pessoal, então essa videoaula é somente isso, ela é bem curtinha, é só para vocês entenderem aí a representação da fração, quem é o numerador, quem é o denominador, através das figuras geométricas ou de situações como uma barra de chocolate, uma pizza ou algo desse tipo. Entender também a leitura da fração, né? Como que a gente faz essa leitura e vocês vão treinar o que eu expliquei nessa aula através do exercício, tá bom? Vocês vão fazer o exercício da página 107, tranquilo? São 2 questões. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bons estudos e até a nossa próxima aula.